Amado, deixa eu falar algo sobre essa mensagem. Eu estava estudando sobre a vida de José, né? José no Egito. Porque a gente fala José do Egito. Não, José no Egito, ele estava lá. E aí, pensando um pouco sobre a vida dele, eu costumo dizer que eu não sou pregador, que eu sou um contador de história, né? Os irmãos até falam, mas você conta história? Sim, irmãos, eu vou contar essa história. Então, se me perdoe se no meio do trajeto eu pular algumas fases da vida de José, ou se eu me esquecer de outras fases, porque a vida de José, para falar dessa vida em 40 minutos, fica difícil. É uma vida muito longa, a gente tem muito que falar da vida dele. Mas eu quero me deter nos detalhes dessa história. E no final, fazer algumas aplicações para a nossa vida. E levar você, querido, que está aqui nessa manhã, a pensar um pouco na sua família. A pensar um pouquinho na tua casa, a pensar um pouco mais na igreja enquanto família, né? Nós estamos aqui diante da família. Essa pessoa que está do seu lado, querido, não é um ser desconhecido. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão, é filho do Deus Altíssimo. Portanto, nós estamos aqui diante de família. Vamos pensar nisso nesta manhã. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 37, apenas como texto inicial, começa a palavra dizendo assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio que tu tens algo a acrescentar ao nosso coração. Fale conosco, Pai, e nos abençoe através da tua palavra, através, ó Deus, dessa história na vida desse homem. Pois, Senhor, eu creio que há muitas aplicações para a nossa vida aqui, porque se está na tua palavra, Senhor, é para o nosso ensino que está. Portanto, Deus, queremos aprender com a tua palavra, a viver dias melhores, a viver uma vida melhor, a viver em família. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor há de ministrar ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a história na vida de José realmente nos traz grandes lições na nossa vida. Porque essa história é a história da extensão da vida de Abraão, de Isaac e da vida de Jacó. Posso dizer aos irmãos que a vida de José é um ponto estratégico no cumprimento de uma promessa na qual Deus havia feito a Abraão. Quando a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Portanto, José, ele faz parte desse cumprimento. É uma extensão dessa promessa. E vale a pena ressaltar também, irmãos, que todas as mulheres dos patriarcas, elas eram estéreis. Vale a pena a gente ressaltar isso, porque Sara, Rebeca, Raquel, eram estéreis. E aí eu já quero colocar um parênteses aqui, para nós pensarmos um pouquinho, que o nosso Deus é o Deus que sai da lógica. Porque você combinar gravidez com esterilidade, só Deus, só milagre. Então eu já quero abrir esse parênteses para você começar a viajar comigo nessa palavra e pensar no Deus do impossível. No Deus que quando as pessoas dizem para você que não vai dar, aí Deus diz assim: olha, a última palavra é minha, ponto final. Enquanto as pessoas colocam um ponto final na tua história, Deus vai lá e bota uma vírgula. Aí diz assim: não, a história continua, porque eu sou o teu Deus. Amém, queridos? Você está lá no leito lá, está lá, respirando com dificuldade, todo entubado e tal, o médico diz assim: vai morrer. Aí Deus olha e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para ressuscitar o morto de 4 dias. O que eu não farei com esse aí que ainda respira?
Então esse é o nosso Deus. Amado, Jacó, ele teve como primeira esposa Lia, e nós sabemos a história na vida desse homem, irmã de Raquel. Raquel era a mulher que ele amava, Lia não era a mulher do seu amor. Então Jacó, ele trabalha durante 7 anos, ele trabalha durante um tempo na sua vida, para ter como esposa Raquel, e ele acaba levando consigo Lia, ou seja, foi enganado. Aí depois ele trabalha mais 7 anos por aquela mulher que ele ama, que ele amava, que era Raquel. E aí sim se cumpre, né, a palavra na vida desse homem. Então Lia, ela tinha um ventre fértil. Lia, ela deu muitos filhos a Jacó, enquanto que Raquel, ela era estéril. E isso trazia um certo conflito em família. Havia um conflito em família por causa desse problema, da esterilidade de Raquel. Mas Raquel era a mulher que Jacó amava. Não vamos esquecer desse detalhe. Então Lia, ela havia concebido 6 filhos a Jacó. E isso, irmãos, isso agravava ainda mais o sofrimento de Raquel. Você consegue viajar nisso? 2 irmãs, uma que Jacó amava, que era estéril, não podia lhe dar filho. A outra que ele não amava era uma mulher fértil. Podemos dizer, eu não sei, quantos já criaram coelho aí? Você já criou coelho? Essa mulher era uma coelha, irmãos. Era filho e toma filho, bota filho e toma filho. A mulher era assim, era fértil. Enquanto Raquel não era fértil. Mas Deus, o nosso Deus, o Deus do impossível, a torna fértil. Qual é a impossibilidade da tua vida, irmão? O que as pessoas estão falando a teu respeito? Pense um pouquinho. Você vai ficar com a palavra que os outros lhe deram? Ou você vai ficar com a palavra que Deus lhe dá? Eu prefiro ficar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se Deus tem planos para a sua vida, meu irmão, minha irmã, não há nenhuma barreira que impeça o agir de Deus na tua vida. Nenhuma barreira. Aí em Gênesis, no capítulo 30, verso 22 ao verso 24, diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Você pode dizer amém a isso, irmão? Amém. Isso é bênção. E a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, o que ela disse? Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. E esse pedido de Raquel, irmãos, lhe custou a própria vida. Esse pedido foi árduo, o cumprimento dele custou a vida de Raquel. Capítulo 35 de Gênesis, estou correndo um pouquinho, verso 16 ao verso 20, acompanhe comigo, por favor. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mãe, seu pai lhe chamou Benjamim. O que mais, irmãos? Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então nós temos aqui a história inicial da vida de José. Tem um irmão chamado Benjamim, cujo nascimento custou a vida de sua própria mãe. Um outro detalhe também, irmãos. Jacó teve 12 filhos. Eis o nome dos filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filho de Lia. Teve também Dan e Naftali, com a serva de Raquel. E também Gade e Isacar, com a serva de Lia. José e Benjamim, que são os filhos de Raquel. No coração de Jacó, o que mais havia no coração daquele homem, é que quando ele olhava para José, ele tinha em José como se fosse o seu primogênito.
era o filho do amor, era o filho preterido, era aquele filho que ele próprio declarou que era o filho amado. José era o filho amado de Jacó. Então, irmãos, eu quero dividir a história desse homem, a história de José, em alguns atos, para nós entendermos. O primeiro ato eu dividiria na família de José. Porque, amados, tudo começa na família. A gente que faz um certo trabalho com um dependente químico, eu não sei se você tem algum dependente químico na sua família, mas o dependente químico, se você começar a conversar com o DQ, você vai perceber que o problema dele está na família. Quando você começa a fazer uma pesquisa, tem um pai que não o amou o suficiente, tem um pai que não soube dividir, né, o amor entre os filhos, ou teve uma ausência de pai, ausência de mãe, ou mesmo aquele pai que tudo diz amém, 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 não sabe dizer não, ou então um pai que só sabe dizer não, 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 não. Então você vai perceber, irmãos, que tudo está inserido na família. Eu não digo que 100%, mas com certeza e sem errar, 80% da vida de um dependente químico, o problema maior está na família. Se você fizer uma pesquisa, você vai chegar na família. A família é um ambiente dos amores. É um ambiente que as pessoas, né, quando você chega, a pessoa diz assim, que bom que você chegou. Assim é família. Mas também, irmãos, família é um ambiente de ódios. Eu não sei quantos estão aqui que é odiado pela família. Mas família tem os altos e baixos. Família é um ambiente do amor, um ambiente dos ódios. A família é um instrumento de Deus, mas também muitas vezes é usada pelo próprio diabo. Ele usa a família. Então olha quantos altos e baixos nós podemos analisar acerca da família. Na família é que você encontra o consolo. Quando você está passando os maiores problemas da tua vida, é para a família que você corre, é para o braço do papai, é para os braços da mamãe, não é assim? A gente sempre corre para o braço de um irmão. É na família que tem a provisão, na família tem o acolhimento. Então a família é composta desses altos e baixos. Na família nós somos amados, mas também somos odiados. É na família, querido, que nós somos feridos. É na família que nós somos rejeitados. É na família que muitas vezes nós somos abusados. A maioria dos abusos estão dentro de casa. Na família nós passamos por muitas coisas na vida. Na família você também é traído. A família tem esses altos, esses baixos. A família de José, irmãos, ela não era uma família diferente da minha família e da sua. Porque a minha família também tem altos e baixos. Eu tenho certeza que em meio aos meus familiares eu não sou mais querido. Mas também tenho certeza que eu também não sou mais odiado. Família é assim. Eu não sei se na sua família, se você também pode nessa manhã já começar a pensar, pastor, a minha família, ela também é assim. Então José, irmão, José era o preferido do pai. José, ele amava mais a esse filho do que os outros filhos. E aí começa o grande erro. É quando o pai, ele declara muito mais amor a um filho do que a outro. As pessoas às vezes dizem, não, eu amo os meus filhos igual. Mas na hora de demonstrar isso, não é essa a realidade. Então José, ele amava, Jacó amava muito mais ao seu filho José, como diz a palavra em Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu imagino um José, um jovem com aquela túnica talar, chegando para os irmãos, e olha aí, ó, papai fez para mim. Viu aí? Papai fez para mim. Por quê? Papai me ama, né? Eu estou aqui com as vestes talares, eu só estou conjecturando um pouquinho. Mas José, amados, é o filho talvez que se veste melhor, é o que nós estamos vendo aí. José é o filho que come melhor. Acontece isso na tua casa? Deixa esse bife para o teu irmão, come ovo. Na minha casa era assim, irmãos. Deixa isso para o teu irmão, hein? Tá bom, mãe, eu vou de ovo mesmo. Por isso que eu gosto de barra de ovo, irmãos. Adoro um arrozinho fresquinho, dona Deise. Arroz fresquinho com ovo frito. Ponto final, pode pôr que a gente almoça. Quantos amam isso? Olha lá, só tem pobre. É bom, né, irmão? Arrozinho com aquele
disco voador no prato, a gente come, Flavinho, bom, Flavinho. Mas não era assim na casa de José. Então, com certeza, ele comia do melhor, ele tem a preferência entre os irmãos. Ele é o filho protegido. Essa é a família. Mas há um segundo ato na vida dele, que é o sofrimento de José. José também passou por momentos difíceis. Os irmãos odiavam a José, e eles tinham toda a razão para odiá-lo. Se nós pararmos para pensar, irmãos, eles odiavam com razão. Os irmãos, diz a Bíblia, que não falava com ele amigavelmente. Eu imagino que aquele homem dentro de casa, irmãos, ele estava inserido entre os 12, eu imagino que quando ele falava, os 12, ei, cala a boca, rapaz. Cala a boca, ninguém quer te ouvir, não. Fica calado. Porque os irmãos falavam com ele, não falavam amigavelmente. E para piorar a situação, irmão, José sonhava. E pior do que sonhar é contar o sonho. José não somente sonhava, mas também contava o sonho. Ele tinha essa mania de reunir os irmãos e falar, ei, aí galera, sonhei. Eu fico imaginando, irmão, de manhã cedo, José acorda, pega aquele pãozinho fresquinho, corta, bota aquela manteiguinha, os irmãos estão todos de volta também com pãozinho, manteiguinha, todinho, né, assim? Está lá sentado, de repente está comendo pãozinho, boca suja de manteiga, ele olha para os irmãos e diz, olha gente, eu tenho um negócio para declarar para vocês. Ih, já vê esse cara. Na hora do café, rapaz, fala aí. Sonhei. Sonhar é muito relativo, irmãos. Eu sonhei. Mas o que você sonhou? Verso 5 do capítulo 37. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Ou seja, o cara era chato. Rapaz, eu rogo, ouve o que eu tenho para te dizer. Eu tenho um sonho. Atávamos feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Que isso, rapaz, está doido? Rapaz, a gente te odeia, cara. Perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, olha aí, o cara não parava de sonhar. Imagina, ele sonha num dia, os irmãos estão talados com ele. Travou, né, assim, estou travado. Café da manhã, reunido de novo, manteiguinha escorrendo pela boca, reúne papai, reúne mamãe, e diz, olha só, gente, sabe aquele sonho de ontem? Foi legal, né? Tive outro. Eu tive outro sonho. E o feriu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas. O que te lembra 11, irmão? Os irmãos. E 11 estrelas. O que fizeram as estrelas aí, irmão? Se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Não, eu vou guardar isso para mim. Mas os irmãos não. E o cara sonhava. Sonhou, contou o sonho. E o interessante, irmãos, eu não sei quantos tem sonho aí. Fala para esse sonhador aí, isso vai atrair inimigos. Sonho atrai inimigos. Porque o pior inimigo do sonhador está dentro de casa. Está lá. O quê? Você tem esse sonho, mas você é um incapaz, rapaz. Você é um incapaz. Você não vê que você é um grosso, tu é burro, rapaz. Alguém aqui já foi chamado de burro? Deixa eu levantar a minha. Já foi chamado de burro? Já? Tu é burro, cara, tu não serve para nada. Fala assim, eu sou advogado. Pode falar aqui. Abaixa no peito assim, eu sou advogado. Isso, legal. Mas era burro pra caramba, né? Tu é burro, cara, tu não serve pra nada. Mas, rapaz, eu tenho um sonho, rapaz. Eu vou ser médico, né? Tu é burro, tu é ignorante, rapaz. O inimigo está dentro de casa. O inimigo de José estava dentro da própria casa e dizendo para ele que ele era louco. Ó, rapaz, você sonhou, papai, mamãe. Você está doido, rapaz. Eu vou me curvar diante de ti.
Preste bem atenção nisso, irmãos. Sabe o que isso ocasionou na vida de José? José foi vendido pelos seus irmãos, que planejavam matá-lo. José foi levado para uma emboscada, e lá queriam matar José. A vontade deles era matar. Talvez, numa reunião entre eles, vem cá, você não quer pensar mais um pouco? Não, rapaz, vamos dormir, vamos acordar, vamos pensar mais um pouquinho. Não, eu quero matar, eu vou matar ele. Eu vou matar esse cabra porque ele é sonhador. Aí tiveram uma ideia, não vamos matá-lo não. Vamos planejar aqui, vamos dizer para o papai lá que ele morreu. Aí foi lá, tirou as vestes de José, você sabe da história, sujou a veste de José de sangue, falou que ele tinha morrido. Mas ele foi vendido para quem? Para os midianitas. Ele foi entregue aos midianitas, que os midianitas o vendem para Potifar. Olha como é que fizeram um joguete na mão, um joguete na vida de José. José agora foi vendido, querido, para o oficial do faraó. Né? Foi vendido. Capítulo 37, verso 36, o que é que diz a palavra do nosso Deus? Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Pronto, estou perdido. Agora acabou. Mas aí, queridos, eu entro no terceiro ato da vida de José. O terceiro ato vai me mostrar que a bênção de Deus estava sobre José. Amado, preste atenção nisso. Não importa o que você está passando na sua vida, passe, porque a bênção de Deus está sobre você. Se a mão de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, você não tem que temer a midianita, você não tem que temer as cisternas rotas, você não tem que temer quando te lançarem no cárcere, você não tem que temer os desertos da tua vida, se as mãos de Deus estiverem sobre você. José, ele convive com ódio, José, ele conviveu com a rejeição, os irmãos agora queriam vê-lo morto, e isso me traz, querido, a minha mente, algo que como servo de Deus, eu paro para pensar, que o fato das mãos de Deus estar sobre a nossa vida, não nos livra dos sofrimentos. O fato de Deus estar contigo, não te livra dos momentos difíceis da tua vida. As mãos de Deus estavam sobre ele, e ele passou pelos problemas. Eu já quero te dar uma garantia nessa manhã, você vai passar por problemas na tua vida, mas a mão de Deus está sobre você. E se a mão de Deus está comigo, meu irmão, vamos em frente. Senhor, é no cárcere que eu vou? Tu estás comigo, Senhor? Eu estou no cárcere. Senhor, tu estás comigo? Eu vou lá para dentro, eu vou pregar a tua palavra, Senhor, lá dentro do teu tiro. Mas se a tua mão não estiver comigo, Senhor, eu não vou para Ipanema pregar a tua palavra. Se a mão de Deus está sobre você, meu irmão, vai. Se Deus está contigo, vai. Mesmo crendo que a mão de Deus está sobre a cabeça, irmãos, você pode ser traído por alguém, você pode ser odiado por alguém, mesmo sabendo que as mãos de Deus estão sobre você, você pode passar por rejeição, por abuso, mesmo sabendo disso. Capítulo 39, verso 21 ao verso 23. O Senhor, porém, olha que algo tremendo, irmão, não leia comigo isso aqui, irmão. O Senhor, o quê? Porém, era com José. Ele foi o quê? Benigno. O Senhor era com José, ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Amado, em todo lugar José era conhecido pelo seu caráter. A prisão não mudou o caráter de José. Como é que José foi levado para o cárcere, irmãos? Aí eu entro no quarto ato na vida desse homem. Eu entro na tentação de José. Ele passou por tentações. Hoje pela manhã eu estava ministrando uma reflexão rápida para os irmãos. E eu falei algo para os irmãos que eu quero te alertar
homem de Deus que está aqui nesta manhã, não brinque com Dalila, você vai perder. Fala para esse homem que está do teu lado aí, se brincar com Dalila, perde. Pode falar que ele vai ouvir na boa. Tem algum homem do teu lado aí? Pode falar. Querido, essa história de Dalila, chegar perto de você, eu estou muito triste. Não é assim? Ah, eu estou triste, querido. Não, pastor, eu estou aqui, mas eu estou orando, ela vai se converter. Querido, tu vá para o inferno. Você entendeu isso, amado? Como estão entendendo isso? Preste atenção no que aconteceu com a vida desse homem. Capítulo 39, verso 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte, de boa aparência. Então vamos lá. José era um homem bonito e de boa aparência, Deus estava com ele. O Senhor prosperava a vida de José em tudo. Ele era ou não era um bom partido? Era um bom partido. Talvez as irmãs que estão aqui possam dizer, pastor, um partidão. O cara é bonito, a mão de Deus está sobre ele, tudo que ele faz prospera, é o cara. Não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou tentar a vida desse cara. Então José, ele é traído, ele é tentado pela mulher de Potifar. Que essa mulher, ela não se conformou em ter sido rejeitada por ele. Aí eu abro um parênteses, desculpe as mulheres, vocês realmente não gostam de ser rejeitada, né? Mulher rejeitada é um problema sério. Mulher quando é rejeitada é complicado. É verdade, a outra dizendo aí. Viu aí? Está confirmado aí. Então é isso que acontece, irmãos. Ela foi rejeitada por ele. Sabe por que ela foi rejeitada por ele? Porque a palavra que nós lemos anteriormente diz que o Senhor estava com ele. O que José tinha como consciência? Deus está comigo. E o Deus que eu sirvo, eu não posso traí-lo. Eu não posso trair a confiança do meu Deus. Mas essa mulher arma uma cilada para ele. Depois de rejeitada, ela arma uma cilada, que está lá no verso 8 e verso 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher, querido, isso é tremendo, presta atenção nisso. E disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, ou seja, não sabe a bisca que você é. Não sabe o que tem em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela armou contra ele. Ela pega as vestes de José, rasga e fica com um pedaço das vestes de José. Você sabe da história, só estou resumindo rapidamente. E depois ela começa a dizer que aquele homem tentou sobre ela. O detalhe, irmãos, que ele deveria ser morto. Você entende isso? Por que não foi morto? Ah, pastor, Deus estava sobre ele. Também. Mas o importante disso tudo é que o próprio Potifar sabia a bisca que tinha em casa. Eu não vou prender, eu conheço a mulher que eu tenho. Eu não vou prender. Presta atenção nisso, irmãos. José deu 3 razões para não ceder à tentação. A primeira razão que ele disse, ele falou para ela assim: Potifar, o teu marido, confia em mim. Querido, como é terrível a pessoa confiar na gente e a gente trair. Como é terrível isso. Eu não sei o que as pessoas confiaram a você, mas irmão, se alguém confiou algo a você, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel na tua empresa, seja fiel no teu trabalho, seja fiel na tua igreja, seja fiel na tua casa. Ele disse isso, as 3 coisas que ele falou. A segunda coisa que ele disse: você é mulher dele. Não cobice, querido, aquilo que não te pertence. Não cobice. Porque a terceira e última razão, que essa para mim é a razão mais forte na vida de José, ele não podia pecar contra Deus. É o que ele disse. Porque no verso 9 ele deixa bem claro: ele não é maior do que eu nessa casa.
E nenhuma coisa me vedou, 2 pontos, senão alguma coisa ele me vedou, a ti. Por quê? Porque é sua mulher. É simples assim. E o que mais, queridos? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Aqui está o ponto. Amado, preste atenção nisso, que Deus, Ele tem essa palavra para mim e para você. O nosso pecado, irmãos, é igual invadir um terreno alheio. É exatamente assim. Esse homem, ele sabia que aquele terreno não era dele. Deus te colocou num terreno que é seu. Esse terreno onde Deus te colocou é para você cuidar dele. A família que Deus te deu é essa que você tem, não é a família do vizinho. A mulher que Deus te deu é essa mulher que está contigo até hoje, não é a do vizinho. O marido que Deus lhe deu é esse marido bonitinho, barrigudinho, careca, gordinho, sei lá como, que está do seu lado aí. Não é o marido da vizinha. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Porque o que está dentro do nosso terreno, irmãos, é nosso. Mas aquilo que está do lado de fora não são coisas legítimas. E você não pode pensar em se apoderar de um terreno que não é seu. Era isso que ele estava dizendo: eu não posso, esse terreno não é meu. Esse terreno tem dono. E eu não sou nenhum sem terra, que eu vou ficar aqui em busca do terreno alheio. Entende, queridos? Deixa eu trazer isso para a igreja agora. O ministério que Deus lhe deu é esse que você exerce, não é o do irmão. Não tenta tomar aquilo que não te pertence. Deus lhe confiou algo. O teu terreno é esse aí. Eu não sei o que você pode pensar acerca do terreno, irmãos. Mas a mulher de Potifar, ela estava do outro lado do terreno de José. Ela estava no terreno alheio. Então, se ela está no terreno alheio, não me pertence. É muito importante isso na vida espiritual, irmãos. Nós reconhecermos o nosso limite, o limite do nosso terreno. É muito importante na vida espiritual você saber até onde você pode ir. Isso é sabedoria. Até onde eu posso ir? E o interessante também nessa palavra, irmãos, é que toda maldade contra alguém é absolutamente um pecado contra Deus. Ele deixou isso bem claro aqui quando ele disse: olha, como, pois, cometeria eu também maldade e pecaria contra Deus? O verso 9, ele é tremendo, irmãos, e José, ele supera essa tentação. E essa lição, nós temos que tomar essa lição para a nossa vida. A partir do momento que eu entendo tudo isso, começa o quê? Um quinto ato na vida de José, que é a ascensão de José. É quando as coisas começam a mudar. E o capítulo 40 e 41, ele conta exatamente sobre a ascensão de José. José foi lançado na cadeia, como nós vimos. Na cadeia ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. Ele interpreta o sonho daqueles homens, porque José era bom de sonho. A própria palavra já diz que José era um sonhador. No capítulo 37, verso 19, diz a palavra do Senhor assim, irmãos: e dizia um ao outro, ou seja, os irmãos, vem lá o tal sonhador. Então José era conhecido como sonhador. Aí ele interpreta o sonho de um e o sonho de outro. E um belo dia, Faraó sonha. Faraó sonhou e não tinha quem interpretasse. Até que um se lembra: tinha um camarada para estar lá preso, que ele é bom de sonho. Ele interpreta sonho. Mas, só toma cuidado, que é um cara que a tua mulher já tentou sobre ele. Não, manda chamar o cara. Ele é bom de sonho? Ele é o cara. Capítulo 41, verso 14, verso 16. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Não é de qualquer maneira. Eu vou limpo. Vou me apresentar limpo perante a ele. Interessante isso, irmãos. Ele lhe disse: tive um sonho e não há que eu interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode o quê? Interpretá-lo. Respondeu-lhe José:
não está isso em mim. Olha a humildade desse homem. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E ali ele interpreta o sonho de Faraó, que haveria os anos de fartura, ele deveria guardar parte da colheita para os 7 anos que aconteceria de fome. Isso aconteceria sobre a terra. E a partir daquele momento, nós sabemos, a partir daquela matemática, daquela administração, Faraó olha para ele e diz: olha, você é o cara, você vai ser o meu ministro da fazenda. Você vai estar comigo aí, você vai governar junto comigo. Aí começa, querido, a partir desse momento, eu estou correndo um pouquinho, vocês me perdoem. A partir desse momento começa uma crise na vida de José. Capítulo 41, verso 37 a 42, diz assim, vamos ler. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. José agora tem autoridade, queridos, sobre todo o Egito. É o que diz a palavra do Senhor, mais uma vez nesse verso 42. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e a pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então agora José, ele tem as mãos de Deus sobre ele e as mãos de Faraó também estavam sobre ele. José estava agora resguardado. José agora estava ali no Egito. O segundo abaixo de Faraó era José. Capítulo 41, versículo 44, que diz a palavra do Senhor assim, irmãos. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. José agora tem a mão de Faraó sobre ele. José agora tem as roupas, a corrente de ouro. Diz a palavra do Senhor que agora ele tem o anel com sinete, ele tem, aquele anel daria autoridade a ele, sobre a terra do Egito. E Faraó dá a ele também uma mulher, concede a ele o direito de ter uma mulher, Asenate, filha de Potífera, lá no capítulo 41, verso 45, mulher de José. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Então, com essa mulher, querido, José tem 2 filhos. José tem um filho chamado Manassés e Efraim. Versículo 51 e versículo 52. Ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Bota uma vírgula aí. Ou seja, eu deixei para trás toda a vida que eu tive em Canaã. A minha vida ficou lá para trás. É isso que ele estava dizendo. Verso 52 diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E eu lhe pergunto agora, quem era José? José era hebreu ou era egípcio? Quem era José? Ele era José ou ele era Zafenate Paneia? Quem era ele? Porque ele disse: eu deixei para trás toda a minha terra, toda a identidade, tudo aquilo que eu acumulei lá ficou para trás. Porque José agora estava egipciado. Ele estava completamente mudado. Não era mais aquele José que era o filhinho de Jacó. Ele agora já era o senhor do Egito, segundo abaixo de Faraó. Então nós temos que pensar um pouquinho nisso, irmãos. José era filho de Jacó ou ele era o apadrinhado de Faraó?
eu começo a observar que ele agora entra numa crise de identidade. Deixei para trás toda a minha vida. E agora é uma nova história. E aí começa, querido, a sétima e último ato na vida de José. Começa a restauração e a cura. Amados, a cura começa quando os irmãos vão ao Egito em busca de suprimento. Quando a palavra que foi dada a José, através daquele sonho, quando a palavra começa a se cumprir. Quando houve fome sobre a terra, e agora os irmãos, eles vão até o Egito em busca de suprimento. José agora, ele vive uma agonia, que é a agonia do perdão. E abrindo mais um parênteses, eu quero lhe fazer uma pergunta. Perdoar é fácil? Quando eu digo perdoar, querido, não é aquele perdão condicional. Quando eu falo em perdoar, é perdoar literalmente. É colocar no esquecimento. Você acha que perdoar é uma coisa fácil? Porque não há perdão que não arranque pedaço de nós, irmãos. Não há perdão se você realmente quer ser perdoado. Se você quer ser perdoado, ou se você quer perdoar aquele que te feriu, se prepare para chorar, irmãos. E se prepare para chorar muito. Foi isso que aconteceu com José. Capítulo 42, verso 24, começa aqui uma restauração. E retirando-se deles, chorou, depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Eles foram, os irmãos, e estão agora diante de José. José reconhece a seus irmãos e agora José chora muito. José estava totalmente egipciado, irmãos, ao ponto de não ser reconhecido pelos irmãos. Ao ponto de ele precisar ter um intérprete, diz aqui no versículo 23, eles porém não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. José está diante de seus irmãos, sem que seus irmãos saibam realmente que aquele homem era José, aquele no qual ele havia lançado, vendido no Egito. Mas a cura começa, amados, quando ele realmente declara quem ele é. Aí começa a cura, ou seja, eu sou José. A cura começa quando nós reconhecemos quem verdadeiramente nós somos. Quando a gente olha e diz para o outro assim, eu errei. Eu sou fulano. Olha, a minha identidade é essa. Porque quando Deus, é interessante que quando Deus perguntou, o próprio Jacó entrou numa luta, um conflito de identidade tremenda, porque teve uma hora que Deus perguntou ao próprio Jacó, perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Jacó. Chegou um momento em que na vida de Jacó também, ele não sabia quem ele era. Olha, eu não sou Jacó, também não sou Esaú, eu não sei quem eu sou. Houve uma crise de identidade muito grande na vida desse homem, e ali começa uma restauração na vida de José. Porque a cura começa, irmãos, quando ele declara realmente quem ele é. Veja aqui no capítulo 45, verso 1 ao 5. E nós já estamos partindo para o final, para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Capítulo 45, versículo 1 ao versículo 5. Diz a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, o que ele falou, irmãos? Eu sou José. Qual foi a pergunta que ele fez? Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou perante vós.
Esses são os dois momentos, querido, mais importantes na vida desse homem. O momento da reconciliação, onde começa aqui no verso 3. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Aí lá no verso 15, ele diz assim: José, preste bem atenção nisso, irmãos. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Amado, primeira coisa que ele fez foi abraçar e chorar, para depois conversar. A Bíblia nos ensina que sem perdão, irmãos, não há diálogo. Sem perdão não tem diálogo. Porque no perdão verdadeiro não existe vírgula. No verdadeiro perdão não existe questionamento. E se nós olharmos essa história desse homem, ele teria tudo para questionar os irmãos. Ele teria tudo para dizer aos irmãos: você lembra o que vocês fizeram comigo? Você lembra que vocês me venderam? Eu fui lançado no cárcere. Só eu sei o que passei no cárcere. Mas não foi isso que José fez, irmãos. Muito embora ele tinha muito que dialogar, mas não foi isso que ele fez. Ele tinha muito que entrar em acordo com os irmãos, mas não fez isso. José em nenhum momento ele questionou, porque sabe por quê, irmãos? Nós não podemos reconstruir a nossa vida em cima de escombros. Não se constrói nenhuma casa em cima de lixões. Se há lixões na tua vida, você precisa retirar os lixões para depois construir a casa. Porque uma casa construída em cima de lixo, ela vai desmoronar. Quantos lembram lá do Morro do Bumba? Não foi assim? O tempo foi passando, depois veio uma grande chuva e derrubou várias casas. Por quê? Construídas em cima de lixões. O que José estava fazendo? Vamos tirar os lixos. Eu preciso tirar todo o lixo daqui, eu preciso tirar os escombros, eu preciso limpar o terreno para depois reconstruir. Como é que você quer reconstruir, querido, o amor que você perdeu? Se você é questionador, se você questiona no perdão. Olha, eu te perdoo, mas esse é o perdão do homem. O perdão do homem é seguido de um mas, de um porquê, de uma vírgula, de um ponto. Não foi assim na vida de José, irmãos. Enquanto houver questionamento, enquanto houver cobrança, acusações, querido, não se consegue perdoar. Porque tudo isso é entulho, tudo isso é lixo. Se você tem que perdoar alguém, querido, perdoe literalmente. Tire essa mágoa do teu coração, porque isso é lixo. Tire essa palavra que te lançaram contra a tua vida, porque isso é lixo, isso só está te fazendo mal. E eu posso lhe garantir, o problema não está naquilo que fizeram com você. O problema maior é o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Esse é o maior problema. Você está transformando isso em lixo na tua vida. Você está transformando isso que te fizeram em entulho. E como é que eu vou reconstruir? Como é que se reconstrói um casamento, querido? Como é que se reconstrói um casamento, se na hora certa, na hora H, nós vamos ficar de acusações um ao outro? Você lembra o que você fez? Não foi isso na vida de José, irmãos. O diálogo entre José e os seus irmãos agora não diz respeito ao passado, diz respeito ao futuro. Como está papai? Ou seja, eu vou olhar lá na frente. Como está o papai? Você entende isso, irmão? Como estou entendendo essa palavra nessa manhã? Você quer reconstruir? Olha para frente. Porque quando você traz o passado para o teu presente, você transforma o teu presente no inferno e não projeta o teu futuro. Então não faça isso. Começa a colocar nessa manhã, querido, uma pedra em cima do seu passado. Qual é a maior lição de vida que eu quero trazer para nós nessa manhã, irmãos? Que nós aprendemos na vida desse homem. Está exatamente nesse verso 5 do capítulo 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver de vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Deus estava no controle. É isso que eu aprendo na vida desse homem. Deus estava no controle. No capítulo 50, irmãos, já no finalzinho
Final da história da vida de José. Capítulo 50, verso 19 ao verso 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe José. O que ele respondeu, irmão? Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Palavra linda, irmãos. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amado, enquanto nós estamos fazendo tudo que nós queremos, enquanto nós estamos fazendo tudo que nós bem decidimos na nossa vida, Deus está fazendo do jeito que Ele bem entende e você não está entendendo. Quantos estão entendendo isso? A vida a gente pensa assim, não, é do jeito que eu quero, eu estou aqui porque eu quero. Você está porque Deus permite. Foram meus irmãos que me lançaram, que me venderam. Deus o levou para ali. Você entende, querido? Entende o que nós podemos aprender com esse homem? Quando nós fazemos tudo que nós queremos, quando nós fazemos tudo que está na nossa cabeça, nós vendemos irmãos. Quando nós vendemos, querido, quando nós fazemos tudo que nós queremos, nós traímos, nós rejeitamos, nós humilhamos. Enquanto nós estamos fazendo tudo que está na nossa mente, enquanto nós fazemos tudo que nós queremos, Deus faz tudo do jeito que Ele bem entende. Eu não sei quantas mãos escreveram a tua história, mas quantas mãos escreveram a minha? Quantas mãos escreveram a tua história? A tua história foi escrita talvez pelo pai, pela mãe, pelos seus professores, pelos seus educadores, pelos seus pastores, pelos irmãos que estão do seu lado. A sua história pode ter sido escrita por várias mãos, fora os garranchos que você escreveu a teu respeito. Mas a verdadeira história da tua vida é a história que Deus escreveu. Deus escreveu uma história da minha vida e da sua vida, querido. E saiba, quando você foi traído, Deus estava contigo. Quando você foi vendido, Deus estava contigo. Quando você foi humilhado, Deus estava contigo. Porque Deus está com você, meu irmão, minha irmã, todos os momentos da tua vida. O nosso Deus é Deus que não nos abandona. Quando vem a dor, Deus está em meio à dor. Quando as lágrimas rolam pelo rosto, Deus está em meio às lágrimas. Deus está contigo. Porque Deus não te abandona, querido. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é Deus presente. E quando o pecado te consumiu, Deus estava lá. Não pense que Deus não estava vendo, porque Deus estava lá. As mãos que escreveram a sua história, querida, elas são mais poderosas, elas não são mais poderosas do que as mãos de Deus. As pessoas podem ter escrito a história da tua vida, mas as mãos de Deus são mais poderosas do que essas mãos que escreveram a tua história. Deus te conhece. E eu quero finalizar essa palavra, querido, lendo com você João no capítulo 10, verso 14 e 15. Leia rápido comigo. Eu sou o bom pastor. Olha o que diz Jesus. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Vem cá. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E é mais, irmãos. Capítulo 10, verso 25 ao 29. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar.
Sabe como é que é isso, irmãos? É mais ou menos assim. A tua mão está aqui. A mão de Jesus está aqui. Só que a mão do Pai, bota por cima ali, Davi. Está por cima. Você entende isso? As suas mãos estão lá. A mão de Deus está sobre a tua vida. E a mão do Pai está sobre tudo. A sua vida está segura nas mãos de Deus. E a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Você pode aplaudir a Ele, querido. Ele te conhece. Ele te conhece. A sua verdadeira história foi escrita por Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A sua verdadeira história é aquela que Deus escreveu. A redenção da tua história, querido, é a porta de entrada da redenção da sua família. Deus quer te usar nessa manhã, meu irmão, para restaurar a sua casa, porque nós fomos resgatados, restaurados pelo sangue precioso de Jesus. E se a tua vida está nas mãos dele, fique firme, confie no Senhor e não se abale, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz. Ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue que nos resgatou, Senhor. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai. Do amor do Pai para nós. O caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Louve ao Senhor. Nos lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Querido, eu não sei aonde você se encaixou nessa mensagem. Eu não sei se um dia você foi traído por alguém que você tanto amava. Talvez dentro da sua própria casa. Quem sabe, querido, você está sendo odiado pelos seus. Mas nessa manhã é uma manhã de restauração. Talvez haja alguém aqui nesse lugar em que você não vai muito com a cara desse irmão. A verdade é essa. Eu não gosto muito dele. Mas eu quero te dar um recado de Deus nessa manhã. Comece a se acostumar com essa cara feia, se você quiser conviver com ele na eternidade. Comece a se acostumar. Se há alguém nesta manhã que há algum arranhão entre irmãos, não tenha vergonha. Essa manhã é uma manhã de perdão. Se você quer reconstruir a tua história, reconstruir a tua vida, não é em cima desse lixo que você vai reconstruir. Não é nesse escombro que você vai reconstruir alguma coisa. Mas é necessário limpar o terreno. Como é que se limpa o terreno, pastor? É perdoando, é abraçando, é beijando. Quem sabe, querido, você possa fazer isso agora. Quem sabe você pode até sair do seu lugar e procurar alguém que você não bate muito bem. Não vem dizer que isso não acontece, irmão, porque se numa casa tão pequena acontece isso, ainda mais numa igreja com 400 pessoas. Acontece sim, tem os ranços, não é assim? Tem os arranhões. Mas que essa manhã seja a manhã de perdão. Enquanto nós estamos louvando, você pode sair do teu lugar, querido, humildemente. A mesma coragem que você teve de arranhar e ser arranhado, tenha coragem de restaurar.
Faça isso agora, enquanto nós estamos louvando ao Senhor. Nós vamos servir daqui a pouco a Santa Ceia do Senhor. Porque eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar orando pela restauração. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Nós vamos estar orando nesta manhã. Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude a perdoar. Que o Senhor limpe o teu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque nós vamos participar da Santa Ceia. E a Bíblia diz, para que nós venhamos analisar, analise se o homem é a si mesmo, depois come e beba desse cálice, porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque não consegue discernir o corpo, porque olha para um dedinho e acha que aquele dedinho não significa nada. Irmão, é tão importante quanto você que é um braço, é tão importante quanto você que é uma perna. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã de restauração, Pai. Se nós precisamos ser restaurados, nós precisamos abrir nosso coração, Deus, para o perdão. Ensina-nos, Pai, a perdoar. Queremos limpar o nosso terreno nessa manhã, tirar todos os lixos da nossa alma, Senhor, e lançar fora esse lixo. Nós queremos abrir o nosso coração para o perdão, tanto perdoar quanto sermos perdoados. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa fraqueza. Da mesma forma que tivemos coragem de magoar, que nós possamos ter a coragem de pedir perdão. Ajuda-nos, Deus, para que essa manhã seja uma manhã de restauração, de transformação. Porque nós somos, Senhor, os teus filhos, essa é a tua igreja, e nós somos exemplos para os outros. Ajuda a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos servir a Santa Ceia do Senhor, querido. Basta você fazer um sinal, dizer, olha, eu tenho a minha vida restaurada em Deus, e eu quero participar dessa ceia agora, em nome de Jesus. Faça isso como? Fala de com amor ao tua Senhor. justiça pela minha vida. Jesus, Jesus, esse é o teu sangue. Para a cruz, mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. você é livre para perdoar, meu irmão. Eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar,
mais alvo que a neve, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguém mais, querido, que não recebeu a ceia do Senhor, faça um sinal com a sua mão. Alguém que deixou de receber a ceia. Amém, queridos. A palavra do Senhor, ela nos diz e nos dá uma direção para cearmos nesta manhã. A palavra do Senhor diz no verso 21 do capítulo 11 de 1 Coríntios, começa dizendo: porque ao comerdes, perdão, irmãos, eu vou ler o 19, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pois vos reunir ao mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vamos consagrar esses pães, esses elementos ao Senhor, querido, que simboliza para nós o corpo de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, e que nós precisamos entender que não será uma transubstanciação, isso não se transforma no corpo, mas ele simboliza o corpo de Cristo. Então nós vamos consagrá-los ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã especial, Pai. Uma manhã em que nós fazemos isso em memória do Senhor, como diz a Tua Palavra. E nós consagramos a Ti, Senhor, esses pães que simbolizam para nós o Teu corpo que foi moído, Senhor, rasgado, ó Deus, humilhado, Senhor, por cada um de nós. Tu que tomaste o nosso lugar, Senhor, pois aquele lugar era nosso, e Tu tomaste o lugar. E, Senhor, como símbolo nesta manhã, nós temos esse pão, como símbolo do Teu corpo, que nós consagramos a Ti. E Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de poder comer desse pão em memória do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Comamos todos juntos, irmãos. Aleluia. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice, também dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Vamos consagrá-lo, querido. Pai, nós consagramos esse cálice que simboliza para nós o Teu sangue, que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. Sangue carmesim, Senhor, sangue esse que nos purifica de todo pecado. E é por causa do Teu sangue que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. É por causa do Teu sangue que nós fomos restaurados, resgatados. Nós louvamos a Ti pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, porque nós podemos beber desse cálice em memória do Senhor nesta manhã. Mas é como diz, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que haja restauração, porque esse é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor. E o Senhor diz para fazermos isso, Senhor, para beber em memória do Senhor.
E lembrando nesta manhã que o Senhor é o Deus de amor, o Senhor que nos ensina o que é amar. Eu te agradeço por esse cálice, em nome de Jesus. Querido, nós estamos falando nessa manhã de restauração. Talvez, quem sabe, você esteja do lado de uma pessoa que você precisa nessa manhã pedir perdão. Mas independente disso, eu quero fazer só um pouquinho diferente, que essa manhã foi uma manhã tão tremenda acerca dessa palavra. Deus ministrou tanto ao meu coração. Você pode trocar com a pessoa que está ao seu lado e dizer: meu irmão, eu quero ser um contigo, mas falar isso do teu coração. Você pode dizer isso: meu irmão, eu quero ser um contigo, eu quero te amar. Deus te abençoe, Davi. Deus abençoe tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos beber todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me, Senhor, leva-me além de todas as alturas. Te ouço a tua voz. Te ouço a tua voz. Fala da tua justiça. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara essa manhã: eu sou livre. Declare isso, irmão. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, dessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado pela tua presença nesse lugar.